Boa tarde, irmãos. Daqui a pouco entra o sábado. Eu desejo um feliz sábado para todos vocês. Daqui a pouco nós teremos o pôr do sol. E às 7h30 da noite você terá a opção de participar do pequeno grupo, ou na casa do irmão Valdivino, ou na casa do irmão Sérgio. Nós adventistas do sétimo dia, e isso não sou eu que estou dizendo, os teólogos da nossa igreja diz, pastor Alberto Tim, ele escreveu algo sobre esse tema e ele fala que nós estamos em uma crise identitária, nós da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não sei se você sabe, acredito que sim, mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela começou em pequenos grupos, logo depois do desapontamento do dia 22 de outubro de 1844, ela se organizou oficialmente como igreja em 1863 e hoje é uma igreja que está no mundo inteiro. Porém, quando a perseguição ela começar a acontecer de uma forma maior, nós perderemos a nossa liberdade de cultuar a Deus nos templos, na igreja, por exemplo, e adoraremos a Deus em pequenos grupos. Então nós precisamos já nos acostumar com essa ideia. Na pandemia, muita gente ficou sem rumo, porque não tinha igreja física para ir. E muitos nem voltaram ainda. Então é importante participar do pequeno grupo, é importante divulgar o pequeno grupo. Olha só, irmãos, nós perdemos um pouco da nossa identidade. E quando eu não sei de onde eu vim, eu fico perdido para saber para onde eu vou. O nome diz Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Isso quer dizer que nós guardamos o sábado, o sétimo dia, e estamos aguardando a segunda volta de Jesus. A nossa mensagem principal, o nosso carro-chefe, pelo menos deveria ser a volta do Senhor Jesus. E muitas vezes a nossa mensagem da volta de Jesus, ela está ficando lá em segundo, terceiro, quarto plano. E nos nossos púlpitos que estão empobrecidos, não sou eu que estou dizendo. Você tem o pastor Adolfo Soares que diz isso, o pastor Alberto Tim, são teólogos da nossa igreja. Muitas vezes nós não pregamos a volta de Jesus como mensagem principal. Nós pregamos sobre organização financeira, nós pregamos sobre o amor de Jesus, mas de uma forma permissiva. E, em último lugar, nós falamos sobre a volta de Jesus. Irmãos, deixa eu falar agora na primeira pessoa, né, para que ninguém se ofenda. Mas será que eu, Moisés, eu não sou nenhum neófito na fé? Eu já estou há algumas décadas na igreja. Será que eu sei o que foi o clamor da meia-noite? Será que eu sei o que será o alto clamor? Será que eu conheço a profecia lá de Daniel 8:14 até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado? Será que eu conheço essa doutrina? Será que eu conheço a doutrina das 70 semanas que foi cortada da profecia dos 2.300 anos? Será que eu sei sobre o decreto dominical? Será que eu sei sobre a chuva serôdia? Será que eu sei sobre as 3 mensagens angélicas? Será que eu sei a fundo sobre a volta de Jesus? Sobre as 2 grandes ressurreições de ímpios e justos? E também sobre a ressurreição parcial ou especial, que está lá em Daniel, capítulo 12, de ímpios e também de justos? Será que eu sei isso, pelo menos de forma básica? Será que eu sei passar pelo menos de forma básica? Irmãos, eu que já tenho algumas décadas na igreja, eu preciso conhecer esses temas. E eu preciso, pelo menos de forma básica, passar aí fora. Porque Jesus me chamou para a sua igreja para ser um reparador de brechas, como está lá em Isaías 58, verso 12. O irmão Sérgio, ele tem sido para mim uma grata surpresa. Ele está há pouquíssimo tempo na igreja, ele se batizou a semana passada, mas é muito interessado nas coisas de Deus e muito interessado em conhecer a igreja que ele faz parte. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja que surgiu de uma profecia bíblica. Vai lá,
em Apocalipse capítulo 10, veja lá, está implícito lá. E agora nós fomos chamados para essa igreja não para ser iguais às outras. E quando eu me refiro às outras, não são as pessoas, tá? Mas as doutrinas, porque com relação às pessoas, Deus tem um povo na igreja adventista e em todas as demais denominações. Aliás, está em maior número lá fora. Mas eu me refiro às doutrinas, né? Será que eu estou realmente sendo adventista do sétimo dia? Ou estou fazendo o mesmo que é feito lá fora? Porque você está aqui para pregar o amor de Deus, sim, mas o juízo de Deus também. As pessoas precisam saber que o juízo de Deus já começou. As pessoas precisam saber que um dia todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus, como o apóstolo Paulo diz. Nós temos que pregar a graça de Deus, mas não ficar somente na graça e esquecer de falar do juízo. Graça e juízo não são coisas excludentes, elas se completam. Como eu disse, os nossos púlpitos estão empobrecidos. Muitas vezes nós citamos autores seculares e lemos muito pouco da Bíblia lá, espírito de profecia, então nem pensar. Olha só, Apocalipse 12, verso 17 diz assim, ó: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. O dragão está irado com um grupo de pessoas que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Qual que é o testemunho de Jesus? É o espírito de profecia. Muita gente tem vergonha de dizer que a igreja adventista tem uma profetisa assim, Ellen White. Ela virou hoje puramente uma escritora norte-americana. Muita gente duvida, muita gente fala que você tem que saber interpretar os escritos da irmã White. Claro que sim, mas de uma maneira honesta. A Bíblia mesmo, ela se interpreta por si mesma, ou seja, na própria Bíblia nós teremos a interpretação para a Bíblia. A moda hoje é contemporizar, né? É contemporizar a Bíblia, o espírito de profecia. Então aquilo que me convém eu trago para mim, aquilo que não convém eu vou contemporizar para não seguir. Isso é muito perigoso. Olha só, irmãos, nós não podemos fazer igual as outras denominações fazem. O irmão Sérgio, ele está lendo um livro, ele até me emprestou um livro da nossa igreja, tá? E o autor do livro escreve, o irmão Sérgio me disse esses dias, né? E está escrito lá que infelizmente hoje, da maneira que estamos indo, a igreja adventista está se distinguindo das outras denominações por duas coisas só: a guarda do sábado e por nós não comermos carne de porco. Mas a liturgia está muito parecida, né? Músicas que não são hinos, né? Na verdade é um rock and roll, é uma bossa nova, é um samba, né? Com algumas letras que falam de Deus. Aliás, muitas letras pobres, né? Não tem teologia, fica se repetindo a mesma frase, né, o tempo todo, letras rasas, né, que não traz teologia e muitas vezes com aquela enaltecendo, né, o seu ritmo, muito ritmada, muito sincopada, em detrimento da melodia. E canta-se durante 30 minutos músicas ritmadas, muitas vezes com uma letra pobre. E não se prepara a cognição, se prepara o quê? O corpo. E aí nós temos um culto muitas vezes carismático, nós temos muitas vezes um culto que vai mexer somente com as suas emoções, nada mais do que isso, um culto místico, mas que não se arrazoou sobre a palavra de Deus. E o que transforma a nossa vida é quando nós entendemos a palavra de Deus e colocamos em prática. Eu fico triste quando vai alguém lá na frente e faz o seguinte exemplo. Tem pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem o Espírito de Profecia, mas dão mau testemunho. O diabo conhece a Bíblia toda. Quando você fala isso lá na frente, parece que não, mas no subconsciente das pessoas você está dizendo que conhecer a palavra de Deus não é importante. E Jesus falou, examinai o quê? As Escrituras. É claro que você tem que conhecer e tem que colocar em prática. Mas veja só, se você não conhecer, você vai colocar que prática? A sua prática. E a sua prática
ela não satisfaz muitas vezes a vontade de Deus. A minha prática muitas vezes não. Paulo, por exemplo, Paulo era sincero com o que fazia, mas ele teve que ter um encontro com Jesus. E Jesus disse, olha, você está me perseguindo. Então, nunca vá lá na frente e diga que, mesmo que de uma forma subliminar, né, uma forma velada, que o conhecimento da palavra de Deus e do Espírito de profecia é algo assim que muitas vezes, né, não traz um efeito bom. Claro, nós temos que conhecer e temos que praticar, mas se eu não conheço, aí a coisa piorou, né? Então nós temos que examinar a Bíblia sim, o Espírito de profecia sim, e claro, com a graça de Deus, procurar colocar em prática em nossas vidas, né? Vamos realmente ser adventistas do sétimo dia na acepção da palavra. Nós precisamos saber de onde vem a nossa origem e para onde nós vamos. E eu quero terminar essa reflexão com vocês como eu terminei. Aliás, eu quero terminar essa reflexão como eu comecei. Hoje nós teremos 2 pequenos grupos. Eu sei que tem pessoas que nesse horário também já estão realizando o trabalho de Deus. Mas se você estiver em casa sem fazer nada, vá lá prestigiar, vá lá no irmão Valdivino que está se esforçando para poder fazer esse pequeno grupo, esteja na casa do irmão Sérgio também, né? Para junto nós aprendermos aí da palavra de Deus. E o Vitor, no outro domingo, vai começar com um pequeno grupo dos jovens, né? Isso é muito bom, né? Então vamos valorizar as programações da igreja local, porque você faz parte da igreja do Vitória Regia 2, eu também, né? Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mim, e eu desejo para você um ótimo sábado na presença do Senhor Jesus.